Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento que vocês estão nos ouvindo, mas sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conectar-se. Gente, antes de começar, por favor, se vocês estão assistindo pelo YouTube, já se inscrevam no canal, ativem as notificações. Se vocês puderem, dá um joinha lá, comentem. Se vocês estão escutando pelo Spotify, também eu acho que tem uma parte ali de seguir o canal dentro do Spotify, enfim, comentar ali também, ajuda muito a gente a conectar mais pessoas, a ver mais episódios, enfim, a crescer o canal e a gente ir muito além nessa jornada. No episódio de hoje, eu tenho uma convidada que ela é muito especial. Ela fez parte de um momento da minha vida que foi um divisor de águas. E eu não podia continuar essa minha jornada do podcast sem ter ela aqui, sem conversar com ela. Ela é uma pessoa assim, extremamente inteligente e entende tudo de programação neurolinguística. Simone Silva. Mone, obrigada. Muito, muito obrigada por tu estar aqui. E eu não te falei antes porque eu queria te pegar agora, mas tu fez muita diferença. Muita, eu não quero me emocionar já. Mas foi muito, muito bom ter te encontrado na minha jornada. E eu te digo que eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois de ter tido o meu contato contigo. Então, te agradeço por estar aqui, por tu aceitar meu convite. E que seja um episódio que eu sei que transformador, que tu ajude outras pessoas como tu me ajudou. Oh, que lindo! Primeiro, Mi, eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo o teu convite. Eu confesso que eu tava namorando esse podcast, porque eu tô te acompanhando e eu tô vendo os episódios que tu fez, as pessoas que tu trouxe, e eu tava sentindo assim, né, pensando, tomara que ela me chame. Quando você me mandou a mensagem, eu, não acredito. Aí eu fiquei muito feliz, muito feliz. Primeiro, porque eu torço muito por ti, eu gosto muito de ti, eu tenho um carinho muito grande por ti. Acho que tudo que as pessoas que passam, né, nesse caminho de transformação que tu sabe que tu passou, eu acabo criando um laço muito forte. E por mais que a gente não tenha um contato físico, né, sempre a gente tem um carinho muito grande. Então, que o conectar-se vá além do que tu mesmo imagina, porque é isso que as pessoas estão precisando também, né? É esse olho no olho, é essa conversa, é esse se importar e principalmente escutar a história dos outros, o que o outro pode fazer diferença na tua vida também, eu acho muito incrível. Então, agradeço de coração por estar aqui. É uma honra. Eu que diga isso. Mas, Mone, eu quero muito que tu conta a tua história. Eu sei muito pouquinho da tua história, mas ela é uma história muito linda. Então, eu queria que tu dividisse com a gente quem é Simone, como que a Mone chegou até aqui. Conta pra gente. Claro. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, morei durante 30 e poucos anos da minha vida em Porto Alegre. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre fui uma pessoa muito de amigos, assim, de pessoas na volta. E em 2010, eu vou começar por aí, porque eu tenho uma parte da minha vida que eu acho que é onde tudo começou, onde eu acho que veio o chamado, né? Em 2010, eu tinha um relacionamento já de uns 5 anos, mais ou menos, e eu sempre tive o sonho de ser mãe. Sempre quis ser mãe, eu sempre quis construir uma família margarina, sabe? Tipo, esse sempre foi meu sonho. E em 2010, aconteceu uma situação muito forte na minha vida, que eu perdi meu pai quando eu tinha 15 anos. E em 2010, ele faleceu de câncer no pulmão. Em 2010, a gente descobriu que minha mãe estava com câncer no pulmão em outubro. E em outubro, uma semana depois, eu descobri que eu estava grávida. E para mim foi uma alegria aquela gravidez, pelo fato de ser uma esperança também para minha mãe que estava passando por aquele processo, né? E eu fiquei muito feliz, a família toda ficou feliz, eu já saí falando para todo mundo. E aí passou uma semana, e aí eu parei no hospital, comecei a passar muito mal. Parei no hospital e lá eu tive eu descobri depois, né, passou várias questões naquele dia, e eu precisei fazer uma cirurgia de emergência. Eu passei por uma gravidez ectópica, que é uma gravidez fora do útero. Sim. E aí, aquele dia,
eu tive uma reanimação. Eu acordei definitivamente com a reanimação, o desfibrilador. Eu nunca sei falar a palavra. E aquilo me bateu muito comigo naquele momento, assim. Eu sempre digo que é uma antes e uma depois, Simone, daquele momento. Porque naquele momento, quando eu voltei para casa, muitas fichas caíram na minha vida. Tipo assim, eu tenho 24 anos, eu posso morrer a qualquer momento. Então eu comecei a viver intensamente. E eu terminei um relacionamento que já não estava mais legal. Eu tive muita força para ajudar minha mãe a passar por aquele processo. Então eu nem chorei, não tive muito luto daquilo que eu estava vivendo. Mas eu comecei a meio que dar uma reorganizada na minha vida. De pensar assim, poxa, como que eu tô vivendo? Será que eu tô vivendo de verdade a vida que eu quero viver? Ou será que eu tô deixando as coisas me empurrarem? Sabe? Tipo, vida leva eu. E ali, naquele processo, passei 30 dias praticamente em recuperação, em casa, do banheiro pra cama, da cama pro banheiro. E eu digo que normalmente que isso para mim foi um grande renascimento. E nesse momento eu comecei a fazer uma avaliação da minha vida. E eu comecei a viver intensamente. Todos os dias eu vivia como se fosse o último. Eu saía muito. Eu terminei o relacionamento que não estava mais legal mesmo. Mas eu comecei a viver de uma forma exagerada. Tudo que é demais, né, esconde uma falta também. E aí eu trabalhava naquela época na Fundação Getúlio Vargas, em Porto Alegre. Adorava trabalhar lá. E eu era coordenadora de setor comercial. E eu descobri um treinamento. Em 2012, final de 2012 para 2013, eu descobri um treinamento chamado DL, que era um treinamento que eu queria trabalhar Eu sempre fui muito insegura. Eu sempre fui uma pessoa que eu me preocupava muito com a opinião dos outros. Eu não falava em público, eu detestava falar em público, eu detestava dar minha opinião. Eu sempre fui muito quietinha, sempre fui muito de engolir as coisas. Para todo mundo eu estava bem. A Simone está sempre bem, a Simone está animada, a Simone tá, né? Mas eu engolia muito as minhas emoções. E nesse treinamento, em 2012, eu fiz a formação em coaching. Aí eu pensei, nossa, eu quero fazer isso. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero treinar as pessoas. E beleza, eu comecei a estudar sobre o desenvolvimento humano. E em 2013 eu fiz esse treinamento chamado DL, que na época eu fui para trabalhar minha liderança, para trabalhar meu profissional, porque eu queria trabalhar a minha forma de líder, de ser, né? E eu fui. E foi abril, eu nunca me esqueço, foi abril de 2013 que eu participei do treinamento que tu fez. Sim. E tudo que eu não fiz naquele treinamento foi trabalhar minha liderança. Aliás, o que eu não precisava era trabalhar aquilo. Eu precisava muito além do que eu pudesse ter na minha consciência. E lá eu descobri muita coisa sobre a minha pessoa. Foi um grande despertar, foi um grande renascimento, foi um grande... uma grande expansão da consciência. Eu digo que é isso, né? Foi uma grande expansão da consciência. E lá eu descobri, inclusive, que, poxa, aquilo que eu passei em 2010, que eu queria mostrar para as pessoas que elas precisam viver mais, que elas precisam amar mais, que elas precisam respirar mais, eu consigo passar em um final de semana. Eu consigo, com esse treinamento, eu consigo transmitir tudo que eu sentia de transmitir de uma forma que para mim foi ruim. Eu acho que tem duas formas do ser humano aprender, né? Ou ele aprende no amor, ou na dor. E na dor a gente aprende muito mais. No impacto a gente aprende muito mais. E eu aprendi na dor. E eu queria que as pessoas escutassem, olha, a tua vida é um sopro, é trem-bala, passa rápido, então o que tu tá fazendo dela? E aí nesse treinamento foi onde eu me encantei, eu saí de lá e pensei assim, o que eu preciso fazer para fazer isso? O que eu tenho que fazer para fazer isso? Eu trabalhava 6 anos na FGV, eu pedi para sair, porque era isso que eu queria fazer, era isso que eu tinha certeza que eu queria fazer. E aí, em julho, eu conheci o mentor, conheci o Jairton, né? Na verdade, o Jairton participou do meu treinamento, e ele, naquela época, ele estava abrindo uma equipe para fazer esse mesmo treinamento em Santa Cruz. E eu falei para ele, o que precisar fazer eu faço, mas eu quero fazer parte disso. E aí eu comecei a estudar, comecei a me desenvolver, comecei a vivenciar os treinamentos dentro do salão. E eu normalmente digo, né, as pessoas que passam por uma experiência assim, elas aprendem muito. Mas para quem aplica
a gente aprende muito mais, a gente se conecta tanto, com tantas histórias, com tantas pessoas. É bem possível que eu possa me emocionar em algum momento, Tami, porque eu não consigo falar disso sem pulsar o meu coração, sabe? Porque eu já vivi tanta coisa dentro de um salão que é algo que vibra muito em mim, sabe? E aí eu comecei a me desenvolver. Comecei a quebrar algumas crenças que eu tinha, comecei a entender o porquê que eu sempre fui muito influenciável, eu comecei a entender por que eu tinha tanto medo, comecei a entender por que eu era tão insegura. Não significa que hoje talvez eu não tenha medo, não significa que eu não seja insegura, que tenha vezes que eu não tenha ansiedade, mas eu já sei como lidar com isso. E eu me conheço. Hoje eu sei quando eu tô assim, quando eu tô, sabe? E eu me acolho, eu me cuido. Então isso que entra também a PNL, né? Que dentro desse treinamento é aplicado muito a programação, que a gente vai falar também sobre isso. E eu fiz 3 vezes já o Practitioner em PNL, porque eu amo. Fiz o Master Practitioner, porque eu digo que normalmente o autoconhecimento é como um mosquitinho. Depois que ele te pica, assim, ó, que tá ali na raiz, na veia, tu não para nunca mais. E eu tô nessa caminhada desde 2013, vai fazer 12 anos. E cada vez eu estudo mais e me conheço mais. Eu percebo quantas coisas eu preciso também melhorar ainda. Eu acho que a gente tá num processo de evolução, né? E em 2017, eu sempre tive o sonho de morar na praia. Ai, quero morar na praia. Né? Eu amo o mar me acalma, é uma energia, uma vibe diferente. Então, meu sonho era morar em Floripa. Ai, quero ir pra Floripa, né? O gaúcho, né? O gaúcho querendo morar em Floripa. Sim. E aí, eu me mudei pra São José. E quando eu me mudei para São José, quando eu aluguei o apartamento, que eu saí da casa da minha mãe para morar sozinha, eu digo que foi um momento bem difícil. Eu acho que se eu não tivesse o autoconhecimento, eu não teria conseguido. Porque é um momento que parece que corta o cordão, né? Corta o cordão umbilical. E eu vim sozinha, eu não vim namorado, eu vim sozinha. E, nossa, tanto que naquela época eu ia, acho que 2, 3 vezes para Porto Alegre por mês, matar a saudade, sabe? Eu não tinha amigos aqui e tal, enfim. Sim. E aí eu comecei a dar os treinamentos, e no treinamento eu acabava me conectando com muitas pessoas, né? Sempre acabou saindo grandes amizades, assim, de treinamento. Então, acho que foi isso também que me ajudou a permanecer aqui, né? E o treinamento começou a se desenvolver. E ia muita gente de balneário para o treinamento e tal. E eu comecei a fazer um ciclo de amizade. E aí começou a dar deu um erro no hotel que a gente fazia em São José. E eu fui obrigada a procurar hotel em outro lugar, que foi o hotel que eu achei que foi aqui em Itajaí. Sim. Que a gente começou a fazer aqui. Eu digo que Deus é muito perfeito, né? Tem coisas que acontecem contigo que dão errado para as coisas darem certo. Sempre. Para te entender que não é esse caminho, que não é aqui, entende? Então, acontecem coisas que não, né, enfim, que não se explica. Daí, eu comecei a vir para cá e eu comecei a me relacionar com, né, que é o meu marido hoje, com o Joca. Ele fez treinamento e depois de algum tempo a gente começou a se envolver. E foi muito rápido, foi muito intenso. Aí logo em seguida eu já vim morar aqui e comecei a construir minha vida aqui. Até hoje eu tenho uma filha de 4 anos, maravilhosa. Maravilhosa. Ela eu digo que ela é o meu experimento, né? Porque é com ela que eu aplico ali, aplico direitinho a programação para ver os resultados que dá. Sim. E faz muita diferença, Mi, faz muito. Tu sabe, tu tem filho. E eu digo assim, às vezes é difícil para mim, porque é um desafio. Acho que a maternidade, ela não vem com manual, né? É verdade. E aí eu começo a pensar, nossa, é difícil para algumas pessoas que ainda já têm um pouco do autoconhecimento, um pouco de entendimento de algumas coisas. Imagina para quem não tem, né? Não tem, nossa. Imagina para quem não tem. Então, e foi isso. E hoje estou aqui. Que show, né? Faço isso com o maior prazer. Eu acho que a transformar vidas através do autoconhecimento é minha missão de vida. É o que eu amo fazer. Eu sempre gostei muito de poder ajudar de alguma forma. Eu acho que todos nós estamos aqui para servir, né? Sim. Cada um de uma forma. Mas a minha forma é muito com a abertura da mente, a expansão da consciência. É fazer com que as pessoas entendam por que elas fazem o que elas fazem. Ah, calma. Calma que a gente vai atrair. Calma.
Ô, Mini, tu pode me cortar às vezes, tá? Porque eu vou e vai. Tudo Engana. certo. Não, mas olha só, mas é bom, já que a gente tá assim, que eu queria que tu dissesse primeiro, o que é PNL? O que é programação neurolinguística? Pra daí a gente entrar a fundo. A PNL, pra mim, é a essência da comunicação. É como tu te comunica e como tu recebe a comunicação do mundo. Qual é o significado que tu dá para as coisas que tu recebe? Se a gente pegar bem a palavra programação neurolinguística, programação é o quê? É programa. Tu pode pegar um computador zerado. Eu digo que o ser humano, quando nasce, é um computador zerado. Sim, verdade. E aí tu vai criando programas, né? E aí neurolinguística é o quê? Neurônios é pensamento, é o cérebro. E linguística é a comunicação. Então, é programação, os programas, é como se os comportamentos fossem programados através da comunicação. Então, para mim, isso é programação neurolinguística. Ou seja, a gente foi programado para algo, acho que todos nós, a partir desse momento que tu está vivendo hoje, todos os teus comportamentos foram programados. Então, tu pode reprogramar, tu pode ressignificar, tu pode, né? Então, para mim, se eu fosse explicar assim, ó, em uma frase, Simone, o que é PNL? Essência da comunicação. É como tu te comunica e como tu recebe essa comunicação. Show. Tá, e como que funciona? Na verdade, assim, como a PNL entende o funcionamento da mente? Como é que funciona a PNL dentro da gente, assim? Assim, por exemplo, quando a gente... O ser humano, quando ele nasce, né? Que nem eu falei, é como um computador zerado. Tá. Tu ensina uma coisa para uma criança. O cérebro, ele aprende de duas formas. Ou na repetição, ou com impacto emocional. Tá. Às vezes, tu gera um impacto emocional que tu tem determinada reação. E cada vez que o teu corpo, ou que tu sente que vai acontecer aquilo de novo, possivelmente tu vai ter aquela mesma reação. É como uma fobia. Às vezes é como se fosse uma fobia. Fobia é um medo exagerado de algo, né? Então, se nasce com fobia, não. Na verdade, tu cria, em algum momento algo aconteceu e às vezes isso é muito forte, principalmente para quem tem filhos, para quem educa, para quem é vó e tal. O que a gente faz na frente de uma criança, ela absorve tudo que a gente faz, principalmente do 0 aos 8 anos, que é a primeira infância, ela é uma esponja. Então, tudo que tu... Apareceu uma barata. Se tu, meu Deus, a barata e tal, não sei o que, e fizer um escândalo na frente da criança, possivelmente ela vai ver aquilo ali como um grande perigo. Porque, poxa, se a minha mãe, que é a pessoa que me cuida, que é a pessoa... Sim. Né? Claro. Se a minha mãe tá agindo assim, eu preciso ter medo daquilo também. Então, claro que é muito desafiador pra gente, porque a criança não tem medo de nada. Se tu pensar assim, que nem eu normalmente falo, né, que as pessoas às vezes falam, nossa, Simone, mas é que eu sou ansiosa, eu sou isso, eu sou aquilo. E na verdade, tu não é ou deixa de ser algo. Na verdade, em algum momento, foi falado pra ti algo que bateu na tua identidade. Então. E quantas vezes a gente vê isso, e isso eu sempre corrijo, assim, porque às vezes eu tô no elevador. É muito comum, né? E a Antonella, ela tá numa fase que ela é um pouco mais tímida em alguns casos, né? Sim. Aí a pessoa vai conversar com ela assim, nossa, ela é tímida, né? Não, ela não é tímida. Ela só não te conhece, sabe? Não chama minha filha de algo, porque ela não é. Eu não quero rotular, entende? Sim. Então, são esse tipo de coisa. E principalmente na primeira infância ali, são programas. Uma pessoa lá na infância ensinou como escova o dente. E aí ela ensinou 1, 2, 3, 4, 5 vezes como escovar o dente. Aquilo ali já instalou um programa e ela vai sempre escovar o dente daquela forma. Então, se tu pensar, hoje, a maioria dos nossos comportamentos, praticamente... Se botar numa porcentagem, praticamente 95% dos nossos comportamentos são inconscientes. Sim. A gente respira inconsciente, a gente fala inconsciente, a gente caminha inconsciente. Só que um dia não foi. Um dia a gente aprendeu. Então, conforme a gente vai aprendendo, é como se fosse instalado aquele programa. Entende? Isso que é a programação, né, neurolinguística. São os programas que são instalados na gente conforme a gente vai aprendendo. É que nem, por exemplo, pessoa que aprende a dirigir. Vai tirar carteira de motorista. Carteira de motorista, quando tu tira... Nossa, quando tu sai da prova,
Quando vai pegar o carro pela primeira vez, tu sente medo. Por quê? Porque ainda é uma aprendizagem, tu ainda tá aprendendo. Só que aí tu vai praticando. Daqui a pouco hoje eu pego o carro, nem sei o que eu faço. Sim. Porque se torna inconsciente. Então, isso são programas instalados. Sim. Moni, em que momento a gente faz essas crenças limitantes? A gente tá ali, tá acontecendo, como tu falou, da timidez ou não timidez. Eu vou te dizer que eu tive momentos já com a Agatha que eu sempre mostro muita coragem para ela. Nunca pode ter... A gente foi para um hotel, tinha um rato no hotel e eu, tipo, de boa, um rato. Esse é o desafio da mãe, né? Tá tudo bem. Beleza. Nós fazemos isso. Como que a gente faz e se acontece de outras pessoas criarem? É muito desafiador, porque assim... As crenças, né, elas não se formam só naquilo que tu fala. Elas se formam, muitas vezes, no significado que aquela criança dá para determinados fatos. Ó, eu te falei, né, que eu sempre fui muito influenciável. Eu sempre tive muito medo de me expor. Depois que eu entendi de onde isso veio, eu comecei a ressignificar. Porque, assim, eu sou a caçula da minha família. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. E eu faço aniversário junto com a minha irmã. Imagina, minha irmã estava fazendo 4 anos, eu nasci. Sim. Então, hoje eu percebo, a Antonella tem 4 anos. Se hoje, no aniversário dela, eu estivesse no hospital ganhando a irmã dela e não estivesse com ela iria ficar muito triste. Então, eu tive um processo do autoconhecimento e tal, do renascimento, que eu acessei uma memória de quando eu era bebê e eu sentia uma rejeição dos meus irmãos. Sim. E eu não julgo isso, porque eles eram crianças. Sim. Então, só que, tipo, naquele momento, eu me senti rejeitada. Eu criei, durante muito tempo da minha vida, eu carreguei a ferida da rejeição. E eu não tinha essa consciência. E quando eu comecei a entender isso, eu percebi que durante muito tempo da minha vida, eu queria a aprovação dos meus irmãos. Não eram das pessoas na volta, entende? Entendi. Só que isso me fez me instalou um programa de que as pessoas podem me rejeitar. Então, eu preciso agradar, eu preciso ser aceita, entende? Eu entendo perfeitamente. E se eu não tivesse acessado isso, como que eu iria saber? Por isso que eu acho incrível, o autoconhecimento para mim é tudo, assim, porque às vezes tu carrega coisas que tu não faz a menor ideia que existe. Então, não é só Claro que nós, como mães, como educadores, como pais, a gente sempre tem que cuidar, né? O que a gente fala, o que os outros falam, mas tem coisas que não vão estar no nosso controle. Isso pra mim é muito ruim na maternidade, tá? Não vão ter esse controle. Não vão. E a gente precisa aprender a lidar com isso. O que está no nosso controle é criar filhos fortes emocionalmente, né? Emocionalmente fortes. Esses tempos, a Antonella, no início desse ano, ela foi para a escola e eles estão numa fase que é muito engraçada, assim, que é onde as crianças, os meninos gostam de brincar mais com os meninos e as meninas com as meninas. E é uma coisa natural, né? E a Antonella, ela é muito carinhosa, ela é muito afetuosa, ela é muito de brincar com todo mundo. E teve uma vez que ela voltou da escola e ela estava triste, assim. Aí eu sempre pergunto, né, filha, o que mais de legal você teve hoje? Com quem mais você brincou hoje? O que te deixou triste hoje? Porque se às vezes a gente pergunta uma pergunta geral, como é que foi na escola? Foi bom. Então, quando tu faz perguntas específicas, ela já vem com problema. E aí, teve um dia que ela foi muito, muito triste pra casa, assim. Eu perguntei, filha, aconteceu alguma coisa? Ai, sim, mãe, os meninos não querem brincar comigo, porque o fulano me excluiu, o fulano não quer brincar comigo. E daí eu olhei pra ela no fundo do olho dela assim, minha filha, se o fulano não quer brincar contigo, não tem problema. Tem vários outros colegas que podem brincar contigo. E se ele não quer brincar contigo, quem perde é ele, porque tu é muito legal. Então, brinca com outras crianças. E aí eu comecei a fortalecer isso nela, entende? Se a pessoa não quer te escutar, se a pessoa não quer brincar contigo, quem perde é ela, não é tu. Porque senão fica naquela coisa, o fulano não quer, eu quero brincar com ele, eu quero brincar com ele. E teve um outro momento também que ela estava super triste porque chamaram ela de chata, uma menina lá chamou ela de chata. E aí, no momento lá de casa, a gente estava meio que discutindo e ela me chamou de chata. E daí eu me abaixei, olhei pra ela e eu disse, quem te chamou de chata? Porque ela não repete isso, ela não faz isso, eu não chamo ela de chata. Eu sei por isso com a Agatha também. Quem te chamou de chata? Ah, mãe, o fulano. Como que você se sentiu?
Eu não gostei, eu fiquei triste. E eu disse, tá, e tu ficou triste, tu acha legal tu chamar os outros de chato pra deixar os outros tristes também? Foi legal com o que fizeram contigo? Não, mãe, não foi. Tá, e por que tu tá replicando isso então, se não foi legal pra ti? Daí ela ficou me olhando assim, nunca mais Nunca mais ela fez. Então, tipo assim, é aprendizado, né? Sim. Eu também tô aprendendo, tem coisas que eu me desafio ali e tal, sim, mas o que eu puder colocar ali de conhecimento, sim, sabe? De programa, Esses tempos eu vi uma atriz, eu não vou me lembrar o nome dela agora, sempre esqueço o nome dela. Mas eu vi ela falando um negócio de maternidade que me pegou, porque ela disse que a filha dela estava brincando e aí a filha dela, ela não botou a calcinha na boneca. E aí ela disse, minha filha, você não vai botar calcinha na boneca e tal? Não, mãe, eu vou deixar ela sem calcinha porque ela é livre. E aí a atriz disse assim, eu deixei, porque quem sou eu para limitar a minha filha? Na verdade, minha filha tem que ser livre. As mães dos meninos que tem que fazer com que eles respeitem as meninas. Cara, aquilo me deu um ruim. Porque hoje em dia, todo mundo existe muito influencer, né? Sim. Uhum. Então, às vezes, aí as pessoas que seguem aquela mulher, que gostam dela, vão pensar, nossa, é verdade, né? E pra mim, ela falou uma grande bobagem. Como é que eu, no papel de mãe, vou esperar o respeito e esperar a noção do outro, que muitas vezes não existe. Então, o que eu posso fazer é trabalhar a mentalidade da minha filha dentro de casa, para que fora ela se torne alguém emocionalmente forte. Tá, vamos supor, temos crenças limitantes, uhum, tá? Em algum momento ali na nossa infância foi instaurado, digo assim, essas crenças limitantes. Como a gente reprograma elas? Primeira coisa, Mi, tu tem que ter a consciência. Sim. Porque se tu não tem consciência, não adianta. Eu tenho um programa que é o Elas em Evolução, que é um método, né? E o método, ele normalmente segue um passo a passo. E o Elas não é à toa, né? O Elas vem de E, que primeiro é expansão da consciência. Eu não tenho como mudar algo, eu não tenho como reprogramar algo se eu não tiver a consciência de que aquele algo existe. Sim. Então, é a primeira coisa. A segunda coisa é a libertação, né? Tu expandiu a mente, tu te libertou. Para te ressignificar. É tu entender que lá naquela época tu deu o significado de acordo com o recurso que tu tinha. Sim. E hoje tu tem muito mais recursos. Então, tipo, naquela época que eu senti uma rejeição dos meus irmãos, eu não tinha os recursos que eu tenho hoje. Hoje eu entendo que eles eram crianças, eles não fizeram por mal. Uhum. Então, a ressignificação, ela é muito forte. Ela é muito forte. E a ressignificação, ela serve para várias questões. Por exemplo, eu dei uma ressignificada em algo da minha mãe que foi muito forte e eu nem sabia o que era PNL ainda. E depois, quando eu olhei para trás, eu pensei, meu Deus, que grande ressignificação sem eu saber. Que foi assim... naquele episódio que eu falei de 2010, uhum, foi um episódio que eu quase morri, eu passei por uma situação de quase morte. A minha mãe teve câncer e ela passou por todo o processo de quimioterapia. Então, durante 2011, eu escutava muito a minha mãe falar, nossa, 2010 foi o pior ano da minha vida, 2010 foi o pior ano, foi o pior ano, foi o pior ano. E aquilo, de uma certa forma, me gerava um incômodo. E eu me lembro que muitas vezes as pessoas ligavam lá pra casa, naquela época ainda ligavam muito de fixo, assim, né? Sim. Telefone residencial. Telefone residencial. E aí eu me lembro que as pessoas ligavam lá pra casa e ela sempre repetia, nossa, 2010 foi o pior ano, foi o pior ano, foi o pior ano. E eu disse, mãe, tu já parou pra pensar que 2010 pode ter sido o melhor ano da tua vida? E daí ela disse assim, como é que tu fala isso? Olha um monte de coisa que a gente passou, olha tudo que aconteceu contigo, que aconteceu comigo, que não sei o quê. Eu, mãe, em 2010, tu teve câncer a ponto de curar, aonde tu descobriu uma doença a ponto de curar, aonde muitas pessoas não têm. Em 2010, tu fez quimioterapia que não caiu um fio de cabelo da tua cabeça, ao que a maioria das pessoas não acontece. Em 2010, eu podia ter morrido, mas eu tô aqui. Então, percebe os grandes presentes que a gente teve em 2010. Hoje, eu olho para trás e eu vejo que foi grandes bênçãos que aconteceu, entende? Então, eu acho que é tudo como tu enxerga. Eu sempre digo que não existe o fato positivo ou fato negativo.
Não Sim. existe. Existe o significado que tu dá pra ele. Porque eu acho que a pior coisa... Qualquer situação, por pior que ela seja, ela vai te trazer um aprendizado. Sim. Às vezes tu perde alguém, ninguém tá pronto pra perder alguém. Mas talvez nesse luto tu vai ter um aprendizado. Nem que seja tu aproveitar mais o momento com as pessoas. Mas toda dor, ela traz um aprendizado. Então eu acho que é um pouco isso, sabe? É primeiro tu trazer pra consciência. Depois é tu entender, tu ressignificar de acordo com os recursos que tu tem hoje. E eu acho que essa é uma pressuposição da PNL que eu acho uma das mais fortes. Que significa que cada um faz o melhor com os recursos que tem. Então a gente cobra, às vezes a gente julga, a gente condena. Questão de pai e mãe, principalmente. Sim. Só que dificilmente a gente calça os sapatos, né? Então, se eu fosse aquela pessoa, como que eu agiria? Até ontem eu estava falando com uma amiga minha sobre isso. E hoje em dia, acho que cada vez menos a sociedade calça os sapatos, né? Então, é tu olhar sem julgar, né? Tu olhar e perceber e dar um outro significado para aquilo que aconteceu. E o A do Elas em Evolução é a autenticidade, que eu acho que hoje em dia está tão escasso. As pessoas hoje, elas vivem muito num mundo de aceitação. Então, é comparação, é rede social, é tu olhar as vidas felizes das pessoas que publicam só coisas felizes. E hoje em dia, tu vê cada vez menos as pessoas sendo autênticas, sendo quem de verdade elas são. Então, eu acho que quando tu começa a expandir tua mente para o autoconhecimento, entender exatamente o porquê tu faz o que tu faz, tu se libertar de coisas que talvez te machuquem, tu entender tuas crenças limitantes, por que tu faz isso? Por que tu acredita nisso? Ninguém é insegura por acaso. Ninguém pensa de, dinheiro não traz felicidade por acaso. Então, algum momento isso foi falado para ti, algum momento isso foi colocado para ti. Então, é tu olhar, tu entender, tu ressignificar e tu se superar em relação a isso. Tu te libertar em relação a isso. Eu tinha uma crença, né? A gente fala muito em crença. Eu tinha uma crença muito forte de que eu não ia durar muito tempo. Fazia muito tempo isso, que eu não passava dos 50 anos, eu não me via mais de 50 anos. Do Moni. Mas olha como é forte isso. Eu não me via mais do que depois dos 50 anos. Todo mundo dizia, onde é que tu quer estar com 60? Eu pensava, gente, que dificuldade que eu tenho de ver 60 anos. E aí, sabe o que eu descobri? O meu pai, a vida inteira, meu pai dizia assim, eu vou durar até os meus 50, o que vier é lucro. Eu vou durar até os meus 50, o que vier é lucro. Eu escutei isso a minha vida inteira. E meu pai morreu com 52. Então, era uma crença que não era nem minha. E aí, quando eu entendi isso, através de um exercício de PNL, eu devolvi essa crença para ele. Eu disse, paizinho amado do meu coração. Toma aqui. Toma o que te mandaram. Essa pedra não é minha, né? Carrega você. Então, às vezes tu carrega coisas que nem são tuas. Entende? Sim, é verdade. Moni, qual o poder das palavras, tanto elas positivas quanto negativas, no nosso dia a dia e na nossa vida? E como que tu podia, digamos, dar uma dica pra gente de como a gente mudar isso? Porque às vezes eu sei que a gente tem momentos na vida ou dia a dia que a gente usa muitas coisas, ou positivo ou negativo. Daí, dá um exemplo pra gente, o poder que elas têm e como a gente pode alterar isso. Gente do céu. Isso, pra mim, é fundamental. Fundamental. Percebe, por exemplo, que as palavras, elas trazem energia, inclusive, né? Experimenta ficar do lado de uma pessoa que só reclama. É porque tem sol, o sol tá muito quente, é porque tá chovendo, é muito chuva, é porque é frio, é porque... Essa pessoa possivelmente vai dar tudo errado pra ela. Sabe aquela pessoa que às vezes acorda e aí, sei lá, ela foi no banheiro e viu que não tem pasta de dente. Ela já começa, meu dia vai ser daqueles. Até minha pasta acabou. Aí daqui a pouco ela vai lá, vai fazer café, já não tem café. Aí ela já se programa pro dia ser ruim. Sabe aquela coisa de tipo assim, que tem pessoas que ainda falam, não, meu dia vai ser péssimo. Esse ano mesmo, em fevereiro, eu conversei com alguém que realmente o início do ano dela foi muito desafiador. Ela disse, não, já vi que esse ano vai ser daqueles. E eu disse, olha o que tu tá falando.
Tu tá profetizando isso, tá colocando isso pra fora. E quando a gente fala, a gente escuta. Então, quando tu fala isso, possivelmente tu vai atrair a lei da atração, né? Se fala muito da lei da atração. Totalmente. Então, aquilo que tu fala, tu atrai pra ti. Então, quanto mais tu fala coisas negativas, possivelmente mais coisas negativas vão acontecer. Então, tem várias formas de tu trabalhar isso. A questão corporal, ela é muito forte também. Se tu for ver hoje em dia, a maioria das pessoas, elas andam meio tristes, né? Porque é muito celular. Tu fica muito aqui, né? E isso aqui, o teu corpo, quando tu tá triste, normalmente ele fica mais cabisbaixo, ele fica mais pra baixo, assim, né? E tem uma coisa que eu sempre digo, que o Divertidamente, aquele filme. Sim. Tu já viu? Já. Os dois. Eu acho que eles são, assim, ó, fundamentais pros adultos. Não é nem pra criança, são pros adultos. Porque ali, ele tem muito aprendizado de uma forma extremamente lúdica. A tristeza, ela anda mais cabisbaixa. A alegria, ela anda mais animada. E sabe aqueles dias que tu tá assim, ó, tu não precisa se maquiar. Às vezes tu põe qualquer roupa. E quando tu tá bem contigo mesmo, as pessoas te olham de uma forma diferente. E isso serve pra tudo. Quando tu tá segura de quem tu é, tu passa segurança. Quando tu dá valor pra quem tu é, tu passa valor. Agora, quando tu tá insegura de quem tu é, quando tu tá insegura do que tu tá fazendo, quando tu tá insegura, tu não passa credibilidade. Então, eu tenho até uma amiga que esses tempos ela tava fazendo uma transição de carreira e ela começou numa carreira que ela não tem segurança. Daí ela disse assim pra mim, nossa, tá muito difícil. Tá muito difícil porque as pessoas não veem valor, porque as pessoas estão achando caro, porque as pessoas, às vezes a gente terceiriza aquilo que a gente pensa, né? E eu falei pra ela, amiga, qual o valor que tu dá pra isso? Tu vê valor nisso? Tu sente segura fazendo isso? E ela não se sentia, ela não dava. Então, como que tu quer que o outro faça aquilo que nem tu tá fazendo? Então, as palavras, elas moldam o teu dia de uma forma. E isso serve para tudo. Serve para tua casa, serve para o teu trabalho, serve para onde tu for. Às vezes as pessoas querem ser... Eu digo que se tu não tem sucesso dentro de casa, tu não tem sucesso. Tem pessoas que querem muito a questão do trabalho, né? Nossa, chega no trabalho, cumprimenta todo mundo, é alegre com todo mundo, faz um monte de coisa para todo mundo. Só que chega em casa e reclama. Reclama porque tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, tem aquilo outro para fazer. Então, o sucesso começa de dentro para fora. Sim. Eu sempre digo isso, não é de fora para dentro. E isso serve para tudo. Inclusive a motivação, inclusive a cura, inclusive a transformação. Tem gente que busca em remédios, né? Tem gente que busca em outras questões, em comida, em relacionamento, coisas que estão vazias por dentro. Então, se tu não preencher de dentro para fora, não adianta. Então, e isso serve, e a palavra é uma delas, né? É uma das formas. Então, como que tu te trata? Como que tu fala contigo? Tu olha no espelho e tu diz, nossa, hoje eu tô linda. Sabe? Tem uma coisa que... E eu vejo muitas pessoas falando isso, não, porque eu sou insegura, porque eu sou ansiosa. Tu não é ou deixa de ser algo. Tu pode estar passando por um momento de ansiedade, mas não te rotula dessa forma, porque tu fala, tu escuta. Tu fala, tu escuta. Então, por isso que eu falo até do treinamento, né? Na época que eu fazia treinamento presencial, cada treinamento era um treinamento para mim também. Porque eu falava, eu também me escutava. Sim. Né? Então, tudo que a gente fala pro outro, a gente também tá falando pra gente mesmo. É verdade. E isso molda tudo no teu dia a dia. Tá, agora eu vou me consultar. Aquele momento, agora eu preciso que tu me ajude. Não, vamos lá. Sabe por que eu tô levantando a pergunta, assim? Porque eu tenho dificuldade... necessidade de aprovação, rejeição, toda aquela coisa de eu preciso que me amem, eu preciso ser vista, eu tenho isso. Então eu já sei que eu tenho. Então eu já sei onde que me bate. Mas vamos lá, eu tenho medo sempre de falar em público. Sabe aquela coisa? O podcast, ele é uma coisa assim que tá me abraçando, sabe? Coisa linda. Por quê? Porque estou aqui contigo. Tá nós, sabe? É uma conversa. E às vezes eu fico pensando, nossa, a gente tem tanta coisa para passar para as pessoas. Eu queria tanto poder, gente, da minha experiência, de tudo que eu sei, de poder levar à frente. E aí me trava.
E aí parei ali, daí eu tinha um projeto já, não, esse projeto aqui não, mas vamos para esse projeto aqui. Então, assim, como que a PNL pode... Ai, tu vai tirar de letra, né? Nem posso fazer perguntas assim. Mas como que a PNL pode ajudar, digamos, a mim, que tenho medo de falar em público? Eu vou te contar um pouco da minha parte em relação a isso, tá? Eu tinha muito medo de falar em público. Não faz ideia. Eu tinha assim, e na época da FGV eu comandava uma equipe de 5, 6 pessoas. Quando eu fazia treinamento, eu ficava num vermelhão. Sabe? Subia o vermelhão e aí eu tremia, a minha mão suava. Porque o corpo e a mente formam um sistema único, né? Então eu transparecia assim muito. E eu tinha medo, tinha muito medo. E aí, dentro de alguns processos, eu entendi que tinha essa questão da rejeição. Eu entendi várias questões, inclusive que eu tinha medo de falar para pessoas mais velhas do que eu. Porque eu pensava, eu tinha a crença de que as pessoas mais velhas do que eu sabiam mais do que eu. Sim. Então, quem era eu para te ensinar algo? Se tu é mais velha, tu tem mais experiência. E isso, de uma certa forma, veio também de ser a caçula, né? E aí, quando eu entrei nessa questão de treinamento, primeiro que eu comecei a reconhecer o meu valor. Eu comecei a me dar valor. No sentido assim, de entender que ok, tu pode ser mais velho do que eu, mas eu estudei isso. Eu tenho conhecimento para falar sobre isso. Então, eu comecei a dar valor para mim. De crescer internamente em relação a isso, de me sentir segura em relação a isso. E aí começou os treinamentos, e aí começou os desafios, né? Jairton na época dizia, tu vai fazer a metáfora tal. Eu comecei falando no treinamento uma história, contando uma história. E eu pensava, meu Deus, cada vez que eu tinha que fazer, dava aquele frio na barriga e aquele medo. E aí eu comecei a imaginar assim, para criança, eu não tenho medo de falar, nunca tive, né, medo de falar. Eu sempre gostei, sempre tive muita afinidade com as crianças. Sempre gostei de sentar no chão, contar história e tal. E eu comecei a botar na minha cabeça que as pessoas que estavam ali eram crianças. Então, eu ia contar uma história para as crianças. Então, eu não olhava nos olhos. Se eu tenho medo do julgamento, se eu tinha medo do julgamento, uma coisa de falar em público é não olhava nos olhos, pelo menos para praticar. Então, eu falava de uma forma geral, assim, olhando para todo mundo, e eu não me conectava com ninguém nos olhos. Isso foi uma técnica que eu usei para começar a me desenvolver com isso. E aí, a prática leva à excelência, né? Comecei a fazer. Assim, a primeira vez eu tive muito medo, a segunda vez eu tive muito medo, a terceira vez eu tive um pouquinho menos. E aí foi indo, até que eu comecei, daqui a pouco eu vou olhar. Sabe aquela coisa de estar com medo, vai com medo mesmo? Sim. Então, assim, eu não vou dizer que... E até hoje, eu te confesso, quando tem que falar em público, por mais que eu saiba, por mais que eu... Nossa, pra mim é mais normal hoje. Sim. E se tiver que falar pra 5 mil, eu acho que eu falo de boa pra 5 mil, mas o frio na barriga vem. O gelo nas mãos, ele vem. Sim. Mas é tipo, como que tu vai lidar com isso dentro de ti? Então, o medo vai sumir? Ele não vai sumir. É o que eu normalmente digo. Não existe um novo caminho. Por aqui eu não vou sentir medo. Por aqui eu não vou sentir ansiedade. Por aqui eu não vou sentir tristeza. Não tem um novo caminho. O caminho é o mesmo. Só que o jeito o jeito de caminhar é diferente. Sim. Então, a PNL, ela pode te ajudar, assim, em várias questões. Primeiro, entender de onde vem esse medo. Procurar ressignificar esse medo. Procurar trazer sempre a crença de que nem Jesus agradou todo mundo, não é eu que vou agradar. Quem sou eu, né? Sim, mera mortal aqui, né? Tipo, sim. Quem sou eu pra achar que todo mundo vai gostar de mim? Porque não vai. Então, assim, por mais que eu faça coisa que eu acho que seja 100% ideal, vai ter alguém pra me julgar, vai ter alguém pra condenar. Então, pra mim, isso é extremamente claro. Enquanto a gente tem isso claro, a gente começa a tirar um pouquinho do medo, do julgamento, sabe? E... técnica de respiração é muito forte. Sim. De tipo assim, a posição que a gente está, a posição que a gente se encontra para falar em público faz toda a diferença. É tipo assim, tem ancoragem, né? Dentro da PNL é ancoragem. Ancoragem é, por exemplo, sabe aquelas músicas que às vezes a gente escuta e lembra da infância? Sim. Aquele cheiro que às vezes a gente sente assim, nossa, casa da minha avó.
sabe? Isso são âncoras. É quando tu escuta algo, ou tu visualiza algo, ou tu sente algo através dos sentidos que te remete a algo. Então, tu pode escutar uma música que te deixe segura. Tu pode, simples fato de tu fechar o olho e lembrar do momento que tu te sentia muito segura, faz com que tu já saia diferente, que tu já tenha mais segurança para falar. Então, várias coisas que tu pode fazer para te sentir melhor quando tu for falar em público. E vai ter medo? Vai. Não vai passar. Não vai passar de só que é aquilo. Quanto mais tu praticar, é que nem a gente falou da direção. Quando tu faz e tu pega a primeira vez, a segunda vez vai dar medo, a terceira vez vai dar insegurança. Na quarta vez, eu já tô um pouquinho mais segura. E aí vai fazendo. Mas as técnicas são de tu imaginar um momento que tu te sentia segura, é tu fortalecer algo da qual tu tem medo, eu tenho medo do julgamento, só que só um pouquinho, eu não vou agradar todo mundo. Então isso faz com que diminua um pouquinho mais aquela insegurança que tu tenha e praticar. E tá com medo, vai com medo mesmo. É o que eu normalmente digo, o medo, ele é elástico, né? Quanto mais a gente enfrenta ele, menor ele fica. Então, talvez ele seja gigante hoje, e aí tu vai lá e começa a fazer, né? Até um dia ele sumir. É medo de dirigir. Como tu tem medo de dirigir no início, tu vai fazendo, até que um dia que tu não vai ter mais medo. Entende? Por ele ser elástico. Nossa. Então... eu vou ter que dar um jeito nessa minha vida. Eu vou ter que fazer mais coisas. Mas, Mi, eu te aconselho assim, te desafia. Te desafia. Isso aqui que tu tá fazendo já é uma coisa maravilhosa. Sim. Eu não sei qual é o projeto que tu tem, mas de falar em público, começa com poucas pessoas, vai fazendo com poucas pessoas, vai trazendo, sabe? E vai te desafiando. Vai ter medo? Vai ter medo. Sim. Mas é isso. E é tu entender da onde vem isso, né? O porquê que tu sente isso. E o que aconteceria de pior. Tem um livro que eu li uma vez que ele traz justamente essa frase. Quando a gente tem muito medo de alguma coisa, né? O que aconteceria de pior? O que de pior poderia acontecer? E aí tu pensa e tu começa, mas isso não é tão ruim. Sim. Sabe o que é incrível? Porque eu uso muito isso com o Cássio. Quando ele tem alguma coisa, eu olho pra ele, mas o que de pior vai acontecer com isso daqui? Mas quando é pra gente, né? É sempre diferente. É sempre diferente. Sabe, uma técnica muito legal. Até eu estava conversando ontem com uma pessoa sobre isso. A gente sempre tem o melhor conselho, né? Para os outros. Sim. E se eu sentasse na frente do espelho e dissesse todos os meus medos, né? O que eu me diria? E isso é muito legal. É muito legal de fazer esse exercício. Porque se viesse uma pessoa hoje com o mesmo problema que tu tem e viesse conversar contigo, qual o conselho que tu daria para ela? Legal, né? Muito. Eu acho fantástico. Eu vou fazer um dever de casa hoje. Mas minha técnica tem muitas, assim, sabe? Sim. Mas essa é uma delas, assim, essa questão da ancoragem, de tu... por exemplo, né? Sabe aquela coisa também que às vezes tu precisa passar por uma entrevista, tu precisa passar por uma prova, tu tem que fazer alguma coisa, que tu tá nervoso? Escuta uma música que te faz bem. Sim. Muda a postura, né? Tem eu não lembro do nome do time, mas tem um time de handball. Eu vi hoje de manhã. É handball? Eles fazem um grito de guerra, é isso? Sim, eu vi. Aquilo lá, a gente colocava dentro do curso de PNL, para mostrar o quanto a ancoragem faz diferença. Se tu for ver, se tu pesquisar bem aquele time, dá pra contar nos dedos a quantidade de partidas que eles perderam. Porque eles já chegam no time como vencedor. Sim. Então, só aquele grito de guerra deles faz com que o adversário já, sabe? Já se trema todo. E é só o fato da forma como tu entra, né? Da forma como tu fala, da forma como tu chega, já faz muita diferença. Sim. Nossa, Moni, meu Deus, eu tenho tanta coisa aqui. Vamos lá. Eu pensei, quando saí de casa, eu pensei assim, meu Deus, ela falou 1 hora. Cara, tem tanta coisa pra falar. É pouco, mas vamos lá. Eu preciso de um exemplo teu. Tu já teve alguma grande transformação? Eu acho que até tu falou ali no início, mas daí a gente volta ali de novo. Usando a PNL, contigo mesmo, qual que foi a tua maior grande transformação que tu teve? Eu acho que foi essa questão
ressignificar o meu passado. Acho que ressignificar crenças financeiras que eu tinha muita crença financeira. Ainda tenho muita coisa que eu preciso quebrar ainda, mas eu acho que é isso. Ressignificar relacionamento com meu pai, né? Que eu perdi meu pai quando eu tinha 15 anos, eu não tinha acesso a autoconhecimento ainda. E hoje eu sei que muitas vezes, muitas dores que eu sentia me privavam de, principalmente, ter um relacionamento. Então, isso pra mim foi muito forte. E a questão da minha insegurança mesmo. Eu acho que o meu principal fator, assim, que eu mais mudei na minha vida foi a questão da insegurança. Porque se eu não tivesse tido acesso a isso, eu não estaria aqui. Eu não estaria morando aqui. Eu não teria saído de Porto Alegre. Jamais teria saído da barra da minha mãe, eu acho. Tipo, isso tudo fez eu provar para mim mesmo a minha força, sabe? Então, é o que eu normalmente digo, assim, às vezes eu volto da onde eu vim e eu vejo algumas pessoas com os mesmos problemas de quando eu saí de lá, sabe? Tipo, as mesmas crenças que eu tinha, as mesmas... E aí eu fico pensando, cara, eu sou tão grata, mas tão grata por mim mesmo, sabe? Por ter dito sim para isso tudo. Porque se eu não tivesse dito, se eu não tivesse vivenciado tudo isso, eu jamais falaria em público, não faria o que eu faço hoje, que eu amo tanto fazer. É isso que eu digo, eu não faço só porque eu gosto, só porque eu acredito, eu faço porque isso fez diferença na minha vida. Sim. Nos meus relacionamentos, no meu relacionamento amoroso. Até morar em Balneário. Eu passava pro Balneário antigamente e dizia assim, ai, só gente chata. Eu tinha a crença de que gente com dinheiro era gente arrogante. Sabe aquela coisa ali, ai, olha ali, se acha só porque tem um apartamento em Balneário. Que crença, hein? E essa crença, a quantidade de pessoas que tem em mim. Pessoas da minha família que tem isso. E isso é muito, muito, muito forte. Então, eu mudei em vários aspectos da minha vida, principalmente dentro de mim mesmo, sabe? Eu acho que... Por isso que eu digo que a PNL, na verdade, para mim, é como se fosse uma filosofia de vida. Eu pratico ela todos os dias, sabe? Sim. Todos os dias... E é bem isso, é um desafio. Todos os dias a gente precisa se desafiar. Todos os dias, na maternidade, no relacionamento, na profissão, principalmente nós mulheres, a gente tem milhões de papéis. E às vezes a gente pira, né? Mas, principalmente para isso, e eu penso assim, nossa, às vezes para mim é difícil... com um pouquinho, né, de conhecimento que eu tenho. Imagina para quem não tem isso. Não tem. É o que eu sempre me pego pensando, assim, sabe? Aquela gratidão que a gente tem que ter. Nossa. Por aquilo que a gente já conquistou. Demais. De autoconhecimento. Demais. E o quanto as pessoas a gente percebe não sendo gratas a isso, né? Não sendo gratas a muita coisa. Sim. Tem um exercício, né, que é um exercício tão simples, assim, mas com tanto valor. Eu até dava ele num treinamento que eu fazia, que era o potinho da gratidão. E aí o potinho da gratidão é todos os dias tu pensar em 3 coisas das quais tu é grata. E aí colocar ali. E aí teve um dia que eu morava sozinha ainda, na época eu tava passando por uma situação financeira bem difícil, e eu tava focando naquilo. Porque nós, seres humanos, a gente é criado e programado pra gente focar no problema, né? A maioria das pessoas... Acontece um monte... A mesa é linda, tá toda limpa, mas se tem uma coisinha suja aqui, é aqui que a gente se foca, né? E aí eu me lembro que eu tava passando por essa crise financeira e eu pensava, meu Deus, nossa, como é que eu vou sair disso, não sei o que, eu tava focando nisso. Aí eu olhei o potinho da gratidão lá no canto, daí eu peguei o potinho da gratidão, botei todos aqueles papéis e comecei a ler. Mudou meu estado interno na hora. Porque eu pensei assim, eu tô reclamando do quê? Né? Olha tudo que eu tenho, olha tudo que eu conquistei, olha tudo que eu já andei, já caminhei. E eu ensino para Antonella, todos os dias antes de dormir, a gente reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, e eu digo para ela agradecer alguma coisa boa que teve naquele dia. Ela já faz natural isso, ela, mãe, é o momento de rezar. Mas de justamente fazer isso, trabalhar muito a questão da gratidão, sabe? De tu olhar para trás e é aquela coisa de tipo assim, claro que a gente quer que algumas pessoas venham com a gente, claro que a gente quer que as pessoas também tenham mudança, mas eu não tenho como mudar outro, mas eu tenho... Pode interferir também, né? Não.
Infelizmente não, seria tão bom se a gente pudesse. Mas o meu dever é comigo mesmo. Então eu tenho o dever de todos os dias fazer algo por mim, né? Então é isso, assim, acho que a PNL em si mudou muito a minha vida. Em vários aspectos, por isso que eu gosto tanto e por isso que eu gosto de ensinar isso. Eu ensino isso com o maior prazer, nossa. E tu é ótima nisso. Eu gosto. Assim, tu explica de um jeito que é muito simples de a gente entender. Porque às vezes a gente vê pessoas que explicam e tu não consegue entender o que a pessoa está falando. Tu não, é uma facilidade, é um dom que tu tem. Realmente, tu tem que continuar com isso e levar pra vida toda isso, né? Ai, que eu amo, meu Deus. E eu trago isso junto com a minha essência, né, Mi? Que, tipo, até dentro de treinamentos presenciais, eu prezo muito pelo carinho, né? Eu acho que o amor, ele tem um poder de cura muito grande. Então, independente do que tu faça, independente do que tu ensina, independente daquilo que tu faz, faça com que o outro se sinta importante, né? Faça com que o outro sinta o teu carinho. Eu acho que hoje, no mundo que a gente está vivendo, isso está se perdendo demais. Por isso que o índice de depressão, suicídio, ansiedade aumenta cada vez mais, porque as pessoas estão perdendo algo tão fundamental, né? Que é o amor. Então, trazer isso tudo que é bem forte, é bem intenso, mas com leveza, né? Com amorosidade. Eu acho que é a união, assim, perfeita. Show. Moni, eu vou te dizer que a gente precisa de mais. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ter que marcar mais pra gente gravar, porque a gente precisa fazer uma continuidade disso aqui. Mas vamos lá. Onde a gente te encontra? Quais que são os seus projetos de agora pra frente? O que tu tem em mente, planos? Então, eu tenho o Elas em Evolução, tá? Que é um treinamento online, tá? Porque o que acontece? Até o ano passado eu fazia o presencial. Eu saí um pouco do presencial para ir pro mundo online, para mais pessoas serem atingidas com isso, né? Então, eu foquei um pouco no público feminino, porque eu percebo principalmente as mães, as mulheres, a gente tem muitos papéis e eu percebo que principalmente o público feminino tem problema com aceitação, com questão de amor próprio, questão de autoestima, né? Segurança principalmente. Então, eu criei um método muito profundo que é o Elas em Evolução. E o Elas em Evolução, ele é um curso online, são 15 dias, né? Que eu digo que são 15 dias que vai abrir tua mente. E ali dentro eu falo sobre PNL. E não é só falar, né, Mi? Eu sempre gostei, quando a gente passa por um processo de transformação, precisa sentir. Não adianta eu só te falar. Se eu só te falar, a raiva se lida assim. Eu preciso fazer com que tu sinta, para saber como que tu age em relação àquilo. Então, dentro do Elas em Evolução, ali eu criei, todos os dias ele tem a prática e a teoria. Eu trago um assunto, a importância do relacionamento com o pai. E daí eu trago o benefício, o que isso pode te afetar se não tiver uma boa relação. E aí eu trago um exercício de cura com o pai. Nossa, bem objetivo, gostei. É muito. E isso tem para o pai, isso tem para a mãe, isso tem para tua criança interior, isso tem para energia feminina e masculina, que é muito legal, isso é muito forte. Isso tem para feridas emocionais, isso tem... Cada dia tu trata uma situação da tua vida e aí tu entra ali, inclusive, num exercício de introspecção, onde eu faço o quê? A ressignificação com a PNL. Tipo assim, de fechar os olhos, te imaginar e tal. O que tu sente, como que tu sente. E aí eu faço dentro porque eu uso a hipnose um pouco junto também com a programação, né? Fazer com que tu ressignifique aquela situação. Então, são 15 dias de transformação bem profunda, assim, que tu pode fazer de uma forma online. É bem lindo. Que show! São 15 dias. O ano passado eu fiz um desafio, na verdade, de 10 dias de transformação emocional. E foi muito forte. Foi mais do que eu esperava. E aí eu pensei, nossa... Eu fiz esse desafio de uma forma por Zoom ali, online, e de grupo de WhatsApp com algumas meninas. E eu pensei, meu Deus, por que não tornar isso um curso, né? E aí eu gravei, fiz umas gravações e tal, foi muito legal. E onde que as pessoas conseguem assistir? Dá pra entrar na página lá, que a página é elas.simonisilva.com. Na verdade, é a minha página. Ou no meu Instagram, Simoni_mentora.
tem ali um pouco da minha história, um pouco ali dos meus posts e tal. E na própria bio ali tem o link também do site. Sim. Então, ali no site também tem um vídeo que eu conto um pouquinho da minha história, o porquê que mudou, o que eu fiz. E ali conta um pouquinho exatamente o que é o Elas. Ai, e é bem show. legal. Tá, e o presencial, tu volta? Volto, gente, eu volto. Porque assim, eu parei com presencial em dezembro do ano retrasado. Hoje eu entendo porque eu parei. Aconteceu muitos processos nesse um ano lá, de 2024. E agora a gente quer voltar com presencial, com treinamento. Inclusive o treinamento vai chamar Pulsar. Que o pulsar é o quê? É o teu coração. É o que tu tem feito, né? O que faz teu coração vibrar? Porque tem pessoas que hoje só existem, mas elas não vivem, né? Quantas pessoas hoje a gente percebe vivendo de forma automática e não sendo quem elas de verdade são. Então, o treinamento, antigamente a gente fazia de sexta a domingo, agora vai ser só sábado e domingo. E vai ser um vivencial, vai ser um presencial vivencial. Porque, que nem eu te falei, eu gosto do sentir. Eu sei que tem muita gente que faz isso, eu sei que tem muitos institutos que fazem isso, mas, cara, eu duvido que façam com tanto coração que nem a gente faz. Eu sinto falta diariamente daquilo que eu fazia lá. E é isso veio muito forte recentemente, que eu quero trazer isso junto com, sabe? Fazer isso de uma forma um pouco diferente da forma que eu fazia, mas com o mesmo objetivo, que é fazer com que as pessoas pulsem, fazer com que as pessoas vivam, fazer com que as pessoas expandem a consciência, se libertem daquilo que elas não precisam carregar, porque muita gente carrega o que não precisa, né? Que as pessoas sejam autênticas naquela identidade que elas são e superem seus medos, superem essas inseguranças, superem o que precisa se superar, né? Ai, que lindo. Então a gente vai voltar, acho que em julho, agosto, acho que em agosto já vai ter a primeira turma. E ó, quem assistir aqui, quem escutar, me chama que eu mando um presente. Eu tenho um e-book de PNL, inclusive, que eu posso mandar de presente para quem escutar. Quem estiver escutando, tiver interesse em saber um pouquinho mais. Sim. E tem um descontinho também no... Posso dar um desconto também no Elas. Obrigada, meu Deus, vou amar. Não, vamos lotar essa turma aí, pelo amor de Deus. Ai, Moni. Só me chamar que a gente conversa. Bom, Moni. Nossa, eu nem sei como te agradecer. Muito Foi muito bom. Muito obrigada. Pena que o tempo, eu sempre digo, o tempo acaba com a gente. Passa rápido, Curto, né? passa rápido, mas foi muito bom. E vamos ter que fazer uma parte 2. A gente vai ter que gravar de novo. Vamos, quantas partes tu quiser. Eu adoro falar sobre isso. Mas obrigada. Eu que agradeço, Mi. Foi muito bom. Muito bom mesmo, tá? Gente, obrigada. Espero que vocês tenham se conectado com a gente até aqui. Mais uma vez, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar e mandar para alguém que vocês acham que realmente faz sentido toda essa nossa conversa de hoje. Então é isso. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.